Esperando o pessoal entrar aqui. E vamos ver se está funcionando. Oi, gente, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, pessoal. Já estamos por aqui. O pessoal já está entrando, deu horário. Já estou nos vendo aqui no Facebook também. Oi, gente boa. Eu vou ver quem está falando aqui. Para nós ainda não entrou nenhuma. Vamos ver aqui. A Beth acabou de entrar. Oi, Beth, seja bem-vinda, boa noite. Agora sim. Entrou você. Oi, Beth, ainda não apareceu para mim. Ela só está assistindo, mas ela não comentou. Olha lá. Boa noite, Beth. Tudo bom? Olá, pessoal que vai chegando. Sejam bem-vindos por aqui. 20 horas em ponto. Oi, Carla. Boa noite. Tudo bom? Como vai você? Passaram um bem final de semana? Oi, Rogério. Tudo bom? Boa noite para você também. Muito bom, né, gente? O tema está bem de acordo com o que eu estava sentindo agora há pouco, ansiedade. Está bem dentro do tema. É, Ai, Carla, eu estou ótima e acho que pela carinha do André ele tá bom também, né? tô bom de novo, já tô de novo. Tá bom. Oi, Daiane, você tá boa, querida? Como é que vão as coisas por aí? Espero que tudo bem também. Oi, Claudiomir, boa noite. Tudo bem? Mari, boa noite para você também. Como estão todos nessa noite tão quente, né? Por um dia de outono, afinal de contas, né? Nem era para estar assim. Muito quente. Oi, Ana Paula. Tudo bom? Boa noite. Como vocês estão? Oi, Ivete, tá boa? Olá, André. Especial para você, hein? Todo mundo preocupado Obrigado. tava com você. Boa noite, Beth, obrigado. Oi, Patrícia. Oi, Renato. Todos bem, pessoal? Hoje acho que deu para descansar um pouco. Olá, André. É com você. Eu Estão tô ótimo, perguntando. gente. Depois da cirurgia, pareço outro. Tô com uns furinhos na barriga, mas tirando isso, tô ótimo. Ai, que bom. Ai, Esse graças a Deus passou. passou mais essa, né? Oi, Silvana. Tá boa, Sil? Luiz também. Oi, Rinaldo. Oi, Elka. Tá boa? Saudade de você também? Não a vejo. Oi, Marissônia. Tudo bom? Vera Lúcia. E olha lá, Ana Paula falando que estavam de gripe também. Oh, pelo amor de Deus. Oi, Ô, Joaquim. Reinaldo, Tudo bom? sem maldade. O Reinaldo, para mim, Lúcia, pronto para outro, não, não tô, não. Ah, Nem nenhuma recomendo. outra. Nenhuma outra, não tem essa brincadeira, não. Aff, Ai, ai, ai. Oi, Cláudia. Tudo bom? Estamos bem, sim. Graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem aí. Olha lá, a Silvana tá falando que tá tudo certo. Ai, que bom. Que bom que final de semana foi bom. Olha lá, a Elka falando pra você. Olha lá, André. Tão rindo da sua cara ainda por cima. podem rir. Pode rir à vontade, que agora é Depois que pra já rir passou mesmo. tudo. É, Ai, ai. Mas é mas assim. eu tenho que Mas é assim. agradecer a vibração de vocês, todas as mensagens que eu recebi, que a Ju recebeu. Muito obrigado, viu? Faz o coração ficar quentinho. É gostoso, né? A gente se É, sente gostado e amado, é isso aí. né? Ai, muito bom. Vamos lá, minha gente. Vamos entrando. Vamos aí já se preparando, já trazendo a garrafinha de água. Olha lá, tá boa, Beth? Olha lá, ele também tá feliz por você estar bem. Olha lá. É, estamos todos. Vamos todos, né? Ô, gente, ô, gente, como isso é ruim.
Olha lá, é o que Eu ela não posso, eu falou. não fiz arte nenhuma, gente. Eu não fiz arte nenhuma. Minha vesícula resolveu ir embora. Oi, Clóvis, boa Oi, noite. tudo bom? Oi, Cleusa, tudo bom? Como é que você tá? Viviane, tá boa, Viviane? Boa noite. Thelma, tá boa, Thelma? Tudo em ordem, tudo tranquilo por aí? Então, gente, vamos nós aqui já aquecendo os motores, né? Já nos preparando para mais uma noite bem gostosa, de reflexão, né? De pensamentos aí. Oi, Luciana, tá bom? Aleda, boa noite. Como estão todos vocês aí? Conseguiram descansar um pouquinho no final de semana? Sei que algumas pessoas trabalham aí no final de semana também, então estão chegando aqui para nos aquecer. Garrafas de águas prontas, isso aí. Vamos usando as garrafinhas aí para a gente estar sempre com água fluida, né? Água preparadinha para nós, que quando o André for fazer as vibrações aí, já a gente já receba tudo que a gente está precisando, né? Elas estão tudo preparado já. Isso é ótimo. Bom, gente, já estão há 5 minutos aí. Eu vou começar então. Vamos lá, André? Vou começar. Vou fazer a prece de abertura e vou ler um texto aqui rapidinho para a gente fazer uma pequena reflexão junto com o André e com o Mestre Jesus aqui. E todos nós juntos vamos nos elevando, né? Nos tranquilizando, elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, já nos aquietando, né? Aquietando a alma, o espírito, o coração, para que a gente possa absorver efetivamente tudo que o plano espiritual nos prepara, na verdade, né? Porque a gente estuda, se prepara, mas na verdade quem faz tudo, no fim das contas, é o plano espiritual que se coloca, né? Para que a gente possa eu falar o que precisa, o André vibrar do melhor jeito e vocês receberem o melhor do plano espiritual. Então vamos lá. Então, o pessoal vai continuando a entrar e a gente vai aí já se tranquilizando. Então, o que eu escolhi dentro da palestra, que chama-se Ansiedades, eu acho que é um tema super pertinente, super importante. Comecei um pouco hoje falando que exatamente é o que eu estava passando agora há pouco, porque sempre que eu tenho que fazer alguma coisa aqui com o computador e eu não sei fazer, já fico ansiosa. Mas aí minha super filha e meu super amigo André foram me orientando e deu tudo certo. Então já não estou mais ansiosa. Então vamos lá, gente. Itens da paz. Aflição perante desastres iminentes talvez não aconteçam. Contrariedades e contratempos quase sempre são medidas da espiritualidade superior, livrando-lhe o coração de males maiores. Desgostos de longo alcance, oportunidades de revisão no nosso próprio comportamento. Injúrias e perseguições, os que agravam o próximo são doentes necessitados de internação na clínica do silêncio e da prece. Preterições, compadece-te dos que se dispõem a tomar o direito dos outros, porque ignora os problemas que serão compelidos a enfrentar. Erros nossos, ensejo bendito de corrigente em nós por nós mesmos. Faltas ou quedas de entes queridos, respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Dificuldades, aprovação é um método de avaliação da nossa própria fé. Moléstias físicas, pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Profecias inquietantes, reflitamos. O sol que se levantou ontem pela misericórdia de Deus brilhará para nós também hoje. E assim, com essa reflexão tão pequena, num texto tão interessante, vamos então nos preparando, né? Elevando bem nossos pensamentos e nos preparando para esse evangelho dessa noite, nesse evangelho de luz, de paz e de amor, que possamos agradecer, agradecer por termos aqui chegado, agradecermos por termos o nosso domingo, o nosso final de semana, dentro daquilo que nós poderíamos ter, agradecer pelos nossos lares, pela nossa família, pelos nossos trabalhos, pela nossa saúde,
por tudo aquilo de melhor que temos, pela nossa roupa, pelo nosso alimento na nossa mesa, enfim, por tudo aquilo que nos cerca, agradecendo por esse momento de aprendizado no planeta, agradecendo pela possibilidade de termos chegado até aqui. E assim nos preparando para o Evangelho desta noite, que o plano espiritual possa nos inspirar, nos iluminar, que eu possa levar a vocês o melhor daquilo que cada um necessita e através de mim o plano espiritual possa se manifestar e que cada um em seus lares possa estar tranquilo, em paz e iluminado para a palestra dessa noite, para esse Evangelho de luz e de paz, para que possamos iniciar uma boa semana. E assim, agradecendo esse plano espiritual que sempre conosco está, que possamos nos preparar e estar na luz do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Ai, ai, que gostoso, né? E agora vamos começando. Eu vou deixar aqui um pouquinho o André, até já. Te trago de novo já já para cá. Muito obrigada. Vamos pedir licença ao Mestre Jesus também. Vou deixar ele um pouquinho aqui embaixo. E eu vou ficar um pouco com vocês, na certeza que eu tenho aí o apoio do André, o apoio do plano espiritual, o apoio de Jesus. Então vamos lá, gente. Vamos pensando um pouco. E aí, se alguém chegou depois que a gente deu boa noite, que sejam bem-vindos aqui nesse momento em que vamos falar um pouco sobre ansiedade. Nossa, esse tema, gente, ele é tão vasto, é tão cheio de assunto, é tanta coisa para falar sobre isso. Mas muito especialmente pensando, né, em tudo aquilo, né, que a gente vem vivendo sobre ansiedade. Na verdade, a palavra ansiedade, ela quer dizer o quê? Que nós estamos sem presença de fé, né? Sem presença de certeza, sem presença da nossa possibilidade de receber aquilo que nós estamos querendo, né? Quando a gente fala hoje em ansiedade, a gente já logo pensa, né, naquele batimento cardíaco, naquela sudorese, é uma crise de ansiedade, né? E ela é incontrolável para muitas pessoas, ela chega a ser uma patologia efetivamente. E se a gente pensar em termos práticos, né? Boa noite, Alessandra. Se a gente pensar efetivamente em termos práticos, a gente poderia que a ansiedade é a pressa de que chegue alguma coisa lá da frente, que chegue o futuro. Boa noite, Bernadette. É aquela pressa que a gente tem de realizar alguma coisa, mas que a gente quer para ontem. De alguma forma, nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos a todo custo que tudo aconteça rapidamente, no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E assim, né, gente, dentro da nossa doutrina e de tudo aquilo que a gente vem estudando, de tudo aquilo que a gente vem vendo, né, com tudo que vem acontecendo, a gente está percebendo que nada vai acontecer fora do momento certo. Só que essa aceleração do tempo faz com que a gente tenha pressa para tudo o tempo inteiro. A gente pensou numa coisa hoje, a gente quer que ela se resolva já no dia seguinte ou no momento que a gente pensou. Gente, tudo leva um tempo para acontecer. Nós precisamos, dentro desse contexto, perceber o tempo que a natureza, por exemplo, leva para poder uma semente crescer. Quanto tempo que leva da hora que a gente plantou até a hora que aquilo vai virar uma flor, ou um fruto, ou mesmo uma árvore, uma planta maior? Não é para ontem. Oi, Michele, boa noite. Na verdade, ela tem uma demanda de tempo. Hoje está acontecendo uma coisa tão interessante, já que a gente está falando nessa aceleração do tempo em tudo que a gente está vendo. Não sei se vocês sabem, por exemplo, que os animais que a gente acaba ingerindo no nosso dia a dia, né? Os nossos alimentos, vamos dizer assim, ou mesmo as frutas, verduras e legumes, eles recebem hormônios para crescimento. Sabe o que que é isso? Quer dizer que se, sei lá, um frango ele levaria 3 a 4 meses, né? Se um pintinho levaria 4 meses para virar um frango, ele leva hoje aí o que? 60 dias, leva menos do que isso, porque ele recebe uma aceleração muito intensa. Boa noite, seu Mário, tudo bem? Seu Mário Leibós, faz tempo que eu não vejo o senhor, como é que o senhor está? Seja bem-vindo à nossa live.
Então, a gente já percebe que até o nosso alimento ele está sendo acelerado para a gente poder comer. Olha que loucura! Quer dizer, as plantas elas recebem determinados tipos de nutrientes, né? Para que elas cresçam mais rápido e a gente consuma mais rápido, colocados em estufa para amadurecer mais rápido. Gente, isso é uma coisa que no nosso organismo não serve. Essa aceleração não serve para nós. Por quê? Porque tudo tem uma demanda de tempo. Se a gente pensar no tempo que a gente tem aqui, qual seria a razão de nós passarmos por todo o processo que nós temos que passar aqui nessa vida? Que a gente tivesse que nascer, aprender a andar, aprender a falar, aprender a comer, quer dizer, começar a caminhar na vida, aprender a ler, aprender a escrever, aprender, enfim. A gente vai aprendendo. Não adianta eu pegar um bebê recém-nascido e tentar colocar ele em pé, ou tentar dar de comer para ele, ou tentar fazer com que ele tenha reações. Um bebê recém-nascido, ele é imaturo ainda neurologicamente, ele não tem como fisicamente praticar uma ação física ou fisiológica que uma criança maior, vamos colocar assim. Não existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer com que um bebezinho consiga pedir alguma coisa. Ele é totalmente dependente. As crianças, é muito interessante, porque as crianças, do momento do nascimento até 1 ano de idade, elas têm aquela capacidade de aprendizado tão grande, porque elas deixam de ser um bebê recém-nascido e 1 ano eles se transformam numa criança que alguns já começam a engatinhar, já conseguem pedir o que querem, o corpinho está mais durinho, eles vão amadurecendo a musculatura, os ossos, né? O sistema nervoso vai amadurecendo. Só que é interessante, porque se as crianças do momento do nascimento até 1 ano têm a evolução que têm, pensem vocês, um bebê com 1 mês, do nascimento até 1 mês, ele já começa a ficar mais espertinho, com 2 meses ele já começa a se relacionar um pouco mais com o mundo, com 3 meses ele começa a se movimentar e já comer coisas, coisinhas, né? Que a amamentação ele já tem atenção para outras coisas. Só para vocês terem uma ideia, gente, o bebê ele tem em 1 mês equivale a 10 anos do adulto em termos de fisiologia, em termos de funcionamento do corpo. O que o bebê faz em 1 mês até 1 ano de idade, que depois até nas fases até os 7 anos, né? Mas o que o bebê faz em 1 mês, o adulto leva 10 anos até uma determinada idade. Aí, quando a gente chega lá numa idade mais avançada, o processo vai sendo mais degenerativo, que é o normal do envelhecimento das nossas células. Mas a gente pode não ter a maturação, vamos dizer, do corpo se conservar como éramos quando adolescentes, vamos dizer, mas a maturação emocional, ela vem de uma outra forma. Boa noite, Mari, tudo bom? A maturação do adulto e do idoso, em termos de experiência, é uma coisa que, obviamente, um jovem não teria. Então, gente, toda essa história eu estou falando para a gente começar a pensar como é que a gente tem vivido com esse processo de aceleração, com essa ansiedade que as coisas se realizem. Gente, por causa da ansiedade, a gente comete muitos erros, porque a gente não tem paciência de esperar o momento certo. E aí, sendo um pouco clichê sobre a história da borboleta, né? Do tempo que ela leva, né? Dentro do casulo, onde ela é uma lagarta, e ela prepara o casulo, e depois tem o tempo dela nascer, vamos colocar assim, dela sair e virar borboleta. Se porventura a gente for lá e mexer nesse casulo, ou tentar fazer ela sair normalmente por uma força que nós faríamos, ela morre, porque ela não teve tempo de maturar. Então, assim somos nós. Não adianta nos tirarmos ou sairmos do casulo ou da nossa maturação, do nosso envoltório, antes da hora que nós estivermos maduros, porque a gente não vai conseguir realizar o que a gente precisa realizar. Então, essa nossa vida hoje ela está muito reflexiva dentro desse contexto da ansiedade, né? Dessa nossa pressa que as coisas aconteçam, dessa nossa pressa no trânsito, no trabalho, com as nossas coisas dentro de casa, com as pessoas à nossa volta. Tudo parece que é muito rápido, é muito dinâmico, e a gente não tem tempo de parar para pensar. E aí, gente, muitos erros a gente incorre nesse momento porque a gente não dá tempo sequer para o corpo da gente reagir. Por exemplo, a nível físico, uma gastrite nervosa. O que é isso?
É um excesso de ácido pela nossa aceleração e por a gente não esperar o momento certo dessa digestão acontecer. Ou dela acontecer de uma forma inadequada, eu produzo muito ácido no estômago e eu acabo, né, liberando isso. Agora, o que que isso tudo tem a ver com o que a gente fala aqui, o que a gente tem como reflexão? Gente, o quanto nós estamos maturados espiritualmente para poder aguardar o momento certo das coisas efetivamente na nossa vida estarem acontecendo, né? A gente tem uma urgência, uma emergência de tudo, e aí a gente não percebe que a gente não aproveita o máximo de todas as questões. O que significa isso? A gente tem uma questão assim, a gente conhece uma pessoa, a gente conhece uma situação, está no nosso trabalho, por exemplo, vamos pensar um pouco na questão profissional. A gente entra no emprego como, vamos dizer, auxiliar básico, sei lá. E a gente já quer estar como diretor ali um ano depois. Gente, isso leva um tempo de maturação, de conhecimento estrutural, de conhecimento pessoal, de conhecimento técnico, enfim, de conhecimentos específicos onde a gente se prepara para poder chegar àquele nível, sei lá, de coordenação, por exemplo, né, de gestão, de pessoas. Então, se a gente pensar isso pensando no nosso trabalho, como é que a gente administra isso na vida da gente, né? A gente às vezes passa por situações aí que parece que a gente não tem paciência, né, com as pessoas que também estão em nível evolutivo. A gente quer que as pessoas sejam do jeito que a gente espera e ninguém é o que a gente espera, né? A gente quer que as pessoas amadureçam rapidamente. Gente, é assim, na fase da adolescência, é natural o adolescente ele ter um processo de autoafirmação, né? Ele ter um processo de bater nos limites dele. Então, vocês veem, a gente tem algumas adolescências interessantes na história da vida da gente, do ser humano, né? A primeira adolescência que a gente passa é aos 2 anos de idade. Aos 2 anos é um momento muito difícil da criança. Boa noite, Clara, tudo bom? Boa noite, Isabel. É um momento muito difícil da criança, porque ela está adolescente. Ela deixa de ser aquele bebezinho de colo ainda, imaturo, para passar por uma criança que já começa a conseguir deixar de fazer xixi no pinico, né, no vaso sanitário, de tirar a fralda, de começar a comer sozinha, de enfrentar os limites dos pais, onde ela já não precisa tanto quanto ela precisava enquanto ela ainda era de colo. Então, olha que interessante, aos 2 anos, gente, é o momento de autoafirmação da criança. E é uma adolescência, é uma fase de adolescência infantil, vamos dizer assim. É o momento mais difícil da criança com os pais. Porque ela começa. Oi, Meire, boa noite, seja bem-vinda. A criança ela começa a entrar num processo de autoafirmação, de exigência, de ver até onde ela pode ir, quais os limites que ela tem, como é que ela vai existir, de repente, sem aqueles cuidados. Já é mais um momento onde muitas crianças vão nessa fase para a escolinha. Alguns vão antes, e alguns vão nessa fase. E alguns depois também, aos 4 anos, que é mais obrigatório hoje, né? Mas ela vai testando os limites. E depois tem a adolescência, que é a puberdade, que é onde aquele ser não é nem mais uma criança, mas ele ainda também não é um adulto, mas ele quer ser independente, ele quer fazer as coisas sozinho e ele vai bater de novo nos limites dos pais. Gente, nessas horas, tanto da adolescência dos 2 anos, quanto da adolescência e da puberdade, ou mesmo na adolescência, nos 21 anos, que também sai da puberdade e deixa de ser um adulto, aos 60 anos, onde deixa de ser vamos dizer, um jovem maduro já para entrar numa fase de terceira idade. Cada uma dessas fases, gente, ela tem uma implicação. Ela implica num novo momento de vida. Então, se a criança de 2 anos ela bate de frente porque ela quer começar a fazer as coisas sozinha, por ela, se libertando um pouco, né, da necessidade dos pais, na puberdade eles já querem ser independentes no sentido de poder sair, de ser livres, de ser atuantes, autônomos socialmente, mas ainda não têm maturidade total para isso. Ainda são jovens que estão se preparando para uma vida adulta, mas ainda quem responde são os pais. Então, nesse momento, é uma coisa que nós precisamos aprender hoje na sociedade, a dar limite para esse jovem. É importante ele receber um não, é importante ele passar por frustrações, é importante que na vida, depois, quando ele sair de casa,
Nem tudo vai ser como ele espera e nem tão bonito. Boa noite, Paulo, tudo bom? Nem tudo vai ser tão belo como era dentro de casa, porque depois que ele sair dessa fase da puberdade, é que ele vai descobrir, ele vai ter que se virar sozinho na vida. E a vida não é tão, vamos dizer, tão gratificante quanto dentro de casa, porque de alguma forma ou de outra tem a proteção, ou dos pais, ou do cuidador, da própria família, enfim. Então, é uma fase de dar limite e ensinar sobre frustração. É momento de dizer não, é momento de dizer, olha, isso que você está escolhendo não é uma boa escolha, então eu vou aqui te direcionar. E ele vai tentar ultrapassar esses limites, porque eles precisam desse limite para dizer assim, bom, eu sei que eu posso ir até aqui, que é o limite de vida. Então ele vai, não vai gostar, óbvio, faz parte, mas e a paciência dos pais, dos cuidadores estarem olhando para isso? E é nisso que eu queria falar sobre a ansiedade, né? A gente, quando as crianças estão no berço, quando elas estão ainda muito dependentes, a gente fala, nossa, não vejo a hora que essa criança começa a andar. Aí quando essa criança começa a andar, nossa, não vejo a hora que essa criança começa a se virar sozinha. Aí quando ela começa a ficar mais independente, nossa, não vejo a hora que essa criança cresce. E a gente nunca tá, a gente está numa ansiedade de não curtir aquele momento que aquela criança está passando. Aí nos tornamos adultos, né? Então vem a fase dos 21, onde entra, né, efetivamente a entrada no mundo adulto, né? Não estou falando legalmente, que eu sei que hoje é aos 18, mas emocionalmente, né, afetivamente, internamente, aos 21 seria um marco na vida do ser humano, ele realmente entra para o mundo adulto. E aí vem a questão assim, o que vai fazer agora neste mundo adulto? Onde eu, né, deixo de ser aquela criança dentro de casa tão dependente, onde eu acabo tendo que trabalhar, gerando o meu próprio esforço, né, natural daquilo que eu aprendi, e é momento dos pais começarem a serenar no sentido de acreditar na educação que deram para essas crianças, para esses jovens. Porque essa educação que vai vigorar a partir daí. Porque, gente, assim, ó, quando as crianças vêm para nós, a gente consegue dar conta deles até uns 7 anos, mais ou menos. Depois dessa idade, eles vão assumir a encarnação que eles vieram, né? A gente já sabe por estudos que leva, né, que mais ou menos aos 7 anos, onde a criança começa a incorporar aquilo que ela veio fazer aqui. Então, até então, a gente consegue estar mexendo, estar tratando, estar buscando, estar ensinando, estar tentando fazer, já conhecendo as tendências da criança, já conhecendo as tendências daquele ser humano, né? Depois, gente, quando chega na puberdade para o mundo adulto, acabou, né? É, o que a gente pôde fazer como educador, como pai, como mãe, como cuidador, vamos dizer assim, a gente fez, né? Não adianta ficar esperando que esse ser seja alguma coisa que ele não veio para fazer. E aí vem a história da encarnação. Quer dizer, a partir disso que a gente vai assumir o nosso papel e as nossas escolhas quando a gente combinou para vir reencarnar no núcleo familiar, com as pessoas que a gente esteve. E aí, de novo, vem a questão da ansiedade. O que essa pessoa vai ser? Será que ela vai ser do bem? Será que ela não vai ser do bem? Eu ensinei desse jeito, essa pessoa está fazendo do jeito que não é. Aí começa, gente, a gente ter o quê? Paz e serenidade sobre aquilo que a gente transmitiu, sobre os valores que a gente transmitiu para essa criatura, para essa criança, para esse adolescente, sobre aquilo que a gente deu como exemplo. Porque a gente, depois disso, acabou. Não tem mais experiência que faça o outro achar que a gente está melhor, ou que os pais são melhores. Vamos entender de uma vez por todas que nós, depois que a gente fica mais adulto, a gente pode sempre ser um porto seguro, mas nunca mais a gente vai conseguir ser simplesmente um conselheiro, porque a gente precisa viver a experiência, né? O ser humano, para poder crescer, amadurecer e se transformar na borboleta que eu comentei no começo, ele precisa passar pelo fogo das provações. Agora, a gente precisa passar toda vez e toda a vida pela aprovação, ela faz parte do nosso aprendizado. Se a gente entender que essas provações, elas poderiam ser diminuídas pelas nossas atitudes, pela nossa paciência, pelas nossas ações, a gente consegue ver frutos. Mas se a gente fica na revolta, na incompreensão, fica doente da ansiedade, aí eu tenho um problema, porque é que a maturação não chegou. A gente sempre fala assim, ó, quando as coisas têm que acabar, elas acabam. Se elas não acabaram ainda, é porque não chegou no momento delas terminarem. Então, isso é um recurso que a gente só vai entender, talvez, quando a gente ficar mais adulto, mais idoso, talvez,
onde a gente começa a falar, bom, a gente fala, né, para as crianças, para o jovem, calma, tudo vai dar certo, tudo tem seu tempo. Mas pensa gente mais jovem, talvez, né? Vou me referir a mim mesma. Eu não aguentaria, talvez, o que hoje, como um pouco mais velha, eu consigo até entender. Talvez por tudo que eu passei, por todos os aprendizados, por todas as dores. Mas aí eu fico pensando, será que eu precisava passar por todas essas dores para aprender o que eu aprendi? E não tem jeito, gente. E aí, esse serenar e esse ter paciência com o jovem, com a criança, com o mais novo, é exatamente entender que eles não estão maduros para aquilo que a gente pensa ou que a gente quer. Eles estão no momento deles aproveitarem e serem o que eles acham que tem que ser. Porque na verdade é assim, gente, quanto mais a gente aprende, mais a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente aprendeu. E aí isso é um problema, porque problema não, ou amadurecimento, né? Porque quando a gente aprende, a gente sabe, ou a gente lê, ou a gente já passou pela experiência, minimamente a gente já sabe o que fazer, a gente não precisaria estar estando cometendo mesmos erros, vamos colocar assim. Mas porque, como a gente tem pressa, a gente quer que as coisas se resolvam, a gente não tem efetivamente essa percepção de que a gente tem o momento certo, de que a nossa maturação vai nos dar serenidade. Gente, a nossa maior fonte de serenidade hoje é a fé. É a gente ter certeza que tudo está no lugar certo. E o problema é isso, é acreditar. É ter certeza que tudo está no lugar certo. E a ansiedade, gente, enquanto patologia, enquanto doença, ela é uma falta de uma química do nosso cérebro, um neurotransmissor que a gente chama, né? Dentro do nosso cérebro, nós produzimos determinados hormônios chamados neurotransmissores. E é um neurotransmissor chamado GABA. Quando a gente. E aí fica aquela história: o que, que chegou primeiro? Eu que não produzi essa química ou eu que tive ansiedade e não produzi? O que chegou primeiro, a falta da química ou a ansiedade? A gente não tem essa percepção clara porque a gente fica se preocupando com o futuro. A gente fica querendo se preocupar em chegar lá. Vamos supor que a gente está aqui no espaço, por exemplo, e a gente quer chegar a, sei lá, 40 metros de onde a gente está. E a gente, na ansiedade, a gente não quer dar os passos. Você precisa dar aí uns 40, 50, 60 passos para chegar até esses metros que eu quero andar. Agora, quando eu fico aqui e eu fico com pressa de chegar, eu vou querer pular uma etapa, literalmente, mas eu não tenho pernas para pular 40 metros, a não ser que eu seja um atleta e pule com, né, tem aquele salto na vara, que eu pule em longitude. Eu não tenho essa possibilidade. Então, essa é a maior lição de que eu tenho um espaço para percorrer. E aí, qual que é o grande problema, gente? Quando eu percorri esse espaço, que eu cheguei naquele lugar que eu queria chegar, ele já virou passado. Isso é a pior coisa. E aí eu estou sempre insatisfeito nessa vida. Por quê? Porque quando eu chego naquilo que eu esperava, já virou passado. E aí, de novo, eu entro em querer o futuro. Gente, é momento de serenar. É momento de entender que toda vez que eu entro na ansiedade, eu incorro no erro de perder o momento certo, que a gente chama de time, né? Perdi o time, quer dizer, eu preciso ter aquela, né, aquela serenidade para poder chegar onde eu quero. Agora é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, a gente não tinha tantas pessoas com tantos problemas de estresse e ansiedade. Agora, o que está nos faltando, vamos colocar assim? Serenar, respirar, entender que tudo tem sua hora certa e fé. É isso que nos falta. Agora, dentro da nossa doutrina, gente, nós temos tantos recursos, e o pior de tudo isso é que com todos os recursos que a gente não consegue aplicar na gente. A gente fala para os outros, a gente coloca, né, que, olha, você pode fazer isso e aquilo, e muitas vezes a gente não consegue aplicar isso em nós. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa da ajuda de alguma coisa, de alguma questão. Então, por exemplo, uma fonte de informações seria aqui essas lives que a gente tem, que a gente faz, que a gente assiste, lá no centro, o trabalho de cura, as vibrações. Tudo isso, gente, são formas da gente entender que a gente precisa parar um pouco, precisa parar e respirar e perceber que o momento certo vai chegar. Tudo vai conspirar para chegar na hora em que eu estiver preparado. Se eu estiver tentando chegar em alguma situação financeira, emocional, de relacionamento,
o que que vai acontecer? Eu vou chegar lá e não vou estar maduro, e aí vai acabar dando briga, e aí que vou acabar perdendo dinheiro, e aí não vou ter chegado, porque às vezes, pela ansiedade, eu não deixo os outros falar. Então, o que que pode acontecer? Alguém vem conversar comigo e ela nem terminou de falar, eu já estou dando uma resposta, eu fico reativa a tudo que os outros falam, o que a pessoa fala, ou algum alvo, né, da minha família. Então, o que que quer dizer eu ser reativa? Quer dizer que eu tenho ansiedade. Quer dizer que eu não deixo o outro falar, porque eu também não tenho, não escuto os meus pensamentos e não elaboro para falar o que eu preciso falar. Então, gente, assim, eu queria muito que deixar um pouco essa mensagem que esse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca, vamos dizer, a nível mundial, individual, pessoal, hoje é uma pandemia, essa questão da depressão, da ansiedade, dessas patologias mesmo, que a gente começasse a refletir na fonte de informação que a gente tem aqui na nossa doutrina, né? Os evangelhos que a gente pode estar fazendo em casa, né? Pelo menos uma vez por semana. Às vezes a gente precisa fazer todo dia. Tem época que a gente precisa fazer mais vezes para a gente poder ter o suporte do plano espiritual. Porque também se a gente não cria uma energia para o plano espiritual estar com a gente, eles também não conseguem chegar. A gente fica refratário porque na medida que a gente fica exaltado e com ansiedade, aquela coisa toda, o plano espiritual não consegue chegar, porque a nossa energia não fica compatível com que eles possam chegar. Às vezes as pessoas vibram pela gente e essa vibração não chega porque, na verdade, a gente está num outro padrão vibratório e a gente não consegue se conectar. Então, gente, é momento de começar a pensar um pouco nisso, da gente começar a aprender os recursos que a gente tem aqui. A prece é um mega de um recurso interessante, porque ela nos dá um momento de conexão com esse alto, com os nossos amigos espirituais, com o nosso corpo, né? Então, a oração, o estudo, a reforma íntima. Então, dentro da nossa doutrina, nós temos inúmeras possibilidades de crescer e ter serenidade para o momento certo as coisas acontecerem. Agora também tem uma coisa, né, gente? Se a gente não preparar um terreno interno para as coisas acontecerem, a gente fica sempre delegando muitas informações. A ansiedade faz com que a gente sofra, porque a gente colocou na mão do outro uma situação que seria nossa. Então, quando a gente vai plantar uma planta, né, alguma semente, a gente tem que afufar o terreno, a gente tem que pôr a semente, tem que molhar, tem que ter sol, tem que molhar, tem que molhar, tem que pôr sol, enfim, a gente tem que pôr vitamina na terra, a gente tem que preparar esse terreno para as coisas acontecerem. Agora, não adianta também a gente falar, não, eu vou esperar o momento certo, mas eu também não me preparo. Então, me preparar é ter paciência, é ter serenidade, mas é preparar o terreno fértil do meu interior, né? Dos meus pensamentos, serenar momentos, né, de revolta, serenar momentos de angústia. Eu sei, de novo, eu sei que é difícil, mas é tão importante, gente, a gente parar e fazer essa conexão para que tudo isso que a gente vive como ansiedade se transforme em mais um aprendizado e não numa coisa de sofrimento. Porque, infelizmente, a gente acaba aprendendo pela dor em vez do amor. Tudo bem que pelo amor a gente precisa estar muito elevado. Eu entendo também isso. Porque, claro, acontece comigo, assim como quase com todo mundo. Mas a gente se preparar para entender que a gente tem uma doutrina rica de informações, muitas literaturas, abrir os nossos ouvidos para esse aprendizado, abrir o nosso espírito para aquilo que pode chegar para nós, vai fazer com que nós possamos ser pessoas um pouco mais preparadas para os momentos que vêm. E depois dessas adolescências todas que eu falei, a gente tem também aquela idade onde as crianças, os idosos, acabam também tendo aqueles problemas onde de alguma forma chegam a um processo de mais inocência, onde também precisa ter mais cuidado, né? Hoje nós temos um índice aí bastante grande de idosos que estão com problemas neurológicos, que precisam ser cuidados e que retornam àquela idade. Então, gente, assim, vamos se preparar, porque a vida ela fica muito mais fácil, não digo que mais tranquila nem mais assertiva, mas ela se torna mais serena se a gente se colocar à disposição desse aprendizado. Então, é assim, gente, vamos começar. Que bom que você gostou, Alessandra. Assim, se colocar à disposição disso, né? Uma respiração, uma prece, um evangelho, uma reforma íntima, uma leitura, um amigo, às vezes uma palestra.
quer dizer, uma conexão com pessoas que possam te ajudar a passar por esse momento difícil. E a ansiedade ela é totalmente física muitas vezes, porque dá aquele frio na barriga, dá aquela taquicardia, mas a gente tem recursos. E é isso que eu queria deixar como mensagem, gente. Tenha fé, porque eu acho que a partir dessa fé a gente consegue se conectar melhor, tá bom? Fica aí a reflexão da noite, da semana. Eu vou trazer o André aqui de volta para estar junto com a gente. Eu vou trazer também o Mestre Jesus para estar aqui junto com a gente. E eu vou deixar aqui um beijo enorme para vocês. A gente se vê, depois a gente fala de novo um boa noite, mas a gente vai se ver na quarta-feira de novo na palestra online, né? Naturalmente o centro não abre na quarta-feira porque é feriado, mas eu estarei aqui provavelmente com o André, né, André? Para a gente Isso dar mesmo. essa conexão de novo. Então, eu vou me retirar por enquanto, para o André fazer umas vibrações bem gostosas. Que bom que vocês gostaram. Agradeço muito o feedback. Até já, gente. Vamos lá, meus amigos. Tudo bem? Gostaram da palestra aí? Eu gostei. Como um ansioso que sou, né? Gostei bastante. A gente fica acelerando o pensamento, falando, né? E aí acaba esquecendo hoje. Então vocês já pegaram as suas águas, deu tempo, né? Enquanto eu estou enrolando aqui, vocês vão pegando a água, né? Deixando tudo pronto para a gente fazer as vibrações. Nessas vibrações, gente, vamos fechando os nossos olhos, focando na imagem do nosso Mestre Jesus, nos sintonizando com um grupo plano maior, elevando o nosso pensamento para essas esferas de amor, de paz, e vamos deixando os nossos problemas para depois. Vamos acalmando o nosso coração, pedindo para o nosso Mestre Jesus que nos ajude a vibrar pela paz mundial, para que cada país em conflito receba a intercessão do nosso Mestre pela paz. Que essas guerras possam ser acalmadas, que os ódios possam ser resolvidos o quanto antes. Vamos pedir também pelo nosso Brasil, para que nossos políticos resolvam olhar pelo povo e não só por si mesmos. Que cada um deles possa receber o amor, o carinho, que possam se sentir aliviados em suas dificuldades, em seus receios, que nas suas ansiedades, tanto na esfera municipal, estadual, como na esfera federal. Vamos pedir agora, meus amigos, pelos hospitais, por cada leito, por cada doente que esteja no hospital. Hospitais que estão cheios, com dificuldades, com pessoal sobrecarregado, mesmo os particulares. Estamos com uma onda de doenças, de dengue, respiratórias, e todo mundo trabalhando muito, se dedicando. Então vamos pedir com muito carinho, com muito amor, para cada um deles receba um pouco de alento no coração, um ponto extra de paciência, para que eles possam se recuperar o mais rápido possível. Vamos pedir também por todo o staff que trabalha nos hospitais, nas clínicas, que dedicam a vida a cuidar dos doentes. Que eles possam, nesse momento, estarem se recuperando, se energizando com todo o amor que nós estamos desejando, emitindo para eles. Que essas vibrações sejam potencializadas
pelo nosso Mestre Jesus. Vamos também vibrar por todos aqueles que estão presos, que estão com dificuldades com a justiça, que não sabem que cometeram crimes e que ainda não se arrependeram. Vamos vibrar aqui, contar com a intercessão do nosso Mestre Jesus, para que eles se arrependam, para que eles tenham paz e comecem a sua jornada do bem ainda em vida, sem precisar desencarnar e se arrepender. Vamos vibrar também por todos os idosos, que todos eles se sintam nesse momento abraçados, que se sintam acompanhados, menos solitários, que sintam a presença do nosso Mestre Jesus. Que cada um desses idosos, nesse momento, tenha o ambiente da sua casa iluminado, iluminado com a luz do nosso Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, que abençoe a todos os nossos andarilhos, as pessoas sem casa, que estão viciadas, que se perderam na vida. Que nesse momento o nosso querido Mestre possa iluminar o coração de cada um, dando energia, dando paciência para suportar a prova. Também vamos vibrar por todos aqueles que estão doentes crônicos de todos os tipos, Parkinson, Alzheimer, AVC, câncer, diabetes e todas as outras doenças crônicas que a gente nem citou aqui. Que eles se sintam acalentados, amados e protegidos pelo nosso Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelos nossos desafetos, aqueles que o nosso coração não vibra com carinho normalmente. Que nesse momento o nosso Mestre Jesus nos ajude a limpar as nossas mágoas e envie amor para cada um deles. Vamos vibrar também por todos os nossos amigos, os nossos familiares e os nossos entes queridos. Que todos recebam um abraço afetuoso, carinhoso, com todo o amor do nosso Mestre Jesus. E começando a encerrar, vamos vibrar pela nossa casa. Vamos imaginar, vamos sentir a luz do Mestre purificando cada cantinho da nossa casa, aquela luz branca, limpando dos miasmas, das formas pensamento, deixando aquela sensação de ar, de casa iluminada, de casa abençoada em todos os nossos cômodos. Vamos pedir também que abençoe os nossos vizinhos, os nossos colegas, limpando a nossa região com a sua luz. Vamos vibrar pelos nomes que estão no chat. Que cada um deles receba o amor de Jesus no mais alto grau, com a nossa ajuda, doando todo o nosso amor. Que cada um deles receba o que necessita. E por fim, vamos pedir por nós mesmos, pedir que nos abençoe e nos proteja essa semana. Que as lições dessa semana possamos aprender e não ignorar. E por último, vamos agradecer com muito amor no coração a todas as bênçãos e proteções que recebemos,
das que percebemos e as que não percebemos, das que vimos e não vimos. Agradecemos com a gratidão e com a sensação que estamos no caminho certo. E com isso, meus amigos, desejo a todos uma ótima semana. Fiquemos muito em paz esta semana. Muito bom, então. Uma boa noite a todos. Tchau, meus Fiquem amigos. uma boa semana e até quarta-feira. Estaremos por aqui novamente. Tá bom? Tchau, Boa gente. noite. Boa noite. Tchau.